Então, nós estamos estudando o livro No Mundo Maior, de André Luiz, né? Psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, a bênção desse médium maravilhoso que nos trouxe essas obras de uma relevância ímpar, né? E nós estamos estudando a preleção de Eusébio, estamos no 12º parágrafo, hoje a gente conclui esse parágrafo, se Deus quiser, depende do que o Ascan destrinchar, né? Então, a gente conclui esse parágrafo e passaremos para o próximo. Faz quase um ano que nós estamos nesse capítulo, graças a Deus, e estamos no começo ainda do capítulo. Vocês veem que grandiosidade é esse espírito Eusébio, essa consciência, né? Eu acho que ele está além do que a gente possa conceber, né? A grandiosidade. E agora nós estamos entendendo o pensamento de Eusébio. Quantas vezes nós lemos essa obra, passamos os olhos por cima dessa preleção e não nos atemos àquilo que ele estava... Agora nós estamos estudando o pensamento dele. Olha que coisa magnífica, que maravilha, ter acesso ao que ele realmente quis dizer, não ao que a gente entendeu com a nossa inteligência, né? Limitada por esse corpo físico e pela nossa própria ignorância, né? Que é a ausência de conhecimento. Mas agora, com a ajuda do Ascan, nós estamos acessando o que ele quis dizer, porque uma coisa é o que eu estou falando, outra coisa é o que vocês estão entendendo, não é? Não é assim que funciona? O seu Ribamar, ele vai entender minhas palavras tendo em vista os seus conhecimentos de maçonaria, de espiritismo, de vivência, de família, de boa vontade. Cada um vai ter essa interpretação, né? Então, aqui tem aqueles que são mais cientifistas, tem aqueles que são mais historiadores, tem aqueles que são mais ortodoxos na doutrina espírita, tem os que têm a mente mais aberta, tem os que são mais limitados de conhecimento, de entendimento, e que acham difícil, né? Entender por que nós estamos vendo coisa de história, o que quer dizer isso? O que significa esse negócio de invasão de Jerusalém? Mas é para a gente entender o pensamento do Eusébio. Então, vamos ter paciência, aqueles que tiverem com alguma dificuldade, porque o Ascan hoje ele se comprometeu comigo que vai chegar um momento que não é o mesmo momento para todos, para alguns já chegaram, em que cada um vai se situar nesse estudo, vai entender o seu papel nisso tudo, né? Então, eu peço paciência àqueles que tiverem com alguma dificuldade nas explicações desse momento, dessa parte do livro, mas tudo será esclarecido. Então, já que nós estamos estudando esse livro, né? A minha edição é a 7ª edição, é uma edição bem antiga, da capa bem antiga, mandei até passar espiral, porque o livro desmontou inteiro, né? E eu gosto de livros antigos, particularmente eu gosto dos livros velhos, escritos na marginal, né? Então, o meu livro é da 7ª edição, de 1977, né? E essa, a primeira edição, foi 30 anos antes, foi em 1947, quando teve a primeira edição, né? Então, vocês veem que é uma obra antiga e muitíssimo atual. Tão atual que, nesse momento, ela toma uma importância, uma relevância ímpar, porque justamente nós estamos estudando os distúrbios psíquicos, né, analisados do ponto de vista da dimensão espiritual. E, gente, pensem comigo, qual é, atualmente, o problema mais grave da humanidade, se não são os distúrbios psíquicos? Veja bem, alguém aqui no grupo pode falar assim para mim, não, meu problema é financeiro. Analise comigo, para você, que o único problema é financeiro.
O que que fica na sua cabeça dia e noite, batendo que nem um martelo? A mesma questão, o problema financeiro. Você torna aquilo uma ideia fixa, monodeísta. Você não consegue mais sair daquele âmbito, né? Todo o seu pensamento se restringe naquele problema. Ele se torna uma fixação, ele se torna uma obsessão, né? E, naturalmente, ele vai gerar para você um distúrbio psíquico, né? Então, Eusébio, ele aponta esses encontros e desencontros da medicina da Terra e ele traz 1000 possibilidades aos psiquiatras alopatas, né? Não só aos psiquiatras, aos psicólogos, aos neurologistas, né? Aos terapeutas, mesmo os terapeutas holísticos, porque hoje os psicólogos eles estão muito inclinando, saindo daquela psicologia clínica academicista e se inclinando para a psicologia clínica holística, olhando o ser humano de um âmbito muito mais amplo, numa visão sistêmica, não como ser físico, mas como a alma como um todo, né? Então, o Espiritismo traz essa contribuição para a medicina da Terra, através desses estudos valiosos, para quem, como eu e o Marcos, a Ileusa, a gente gosta de acompanhar os estudos da medicina do ponto de vista espiritual, né? Nós acompanhamos vários médicos palestrantes que trazem estudos sobre o cérebro, sobre a mente, né? Médicos da Terra e que são espíritas e que fazem esse estudo análogo. É maravilhoso isso, a gente vê os caminhos em que a medicina está tomando, né? E, para terminar, nós estamos nesse capítulo 2, como já dissemos, estamos no 12º parágrafo, né? E esse 12º parágrafo, a gente já fez essas partes anteriores, nós estamos aqui, ó, decorridos quase 20 séculos, porque, como eu disse, esse livro foi escrito na década de 40, ele foi publicado em 47, né? Então, decorridos quase 20 séculos sobre a cruz do Salvador, quer dizer, a gente esquece tudo o que o Cristo veio ensinar e a gente começa a benzer as metralhadoras, os tanques de guerra, os canhões, as baionetas, né? Em nome de Deus, né? O nome desse Deus magnânimo que faz refulgir o sol da misericórdia sobre todos. Então, é sobre esse aspecto que o Ascan está fazendo esse estudo. Então, o que ele nos disse hoje? Vamos fazer uma pequena retrospectiva, porque ele captou algum pensamento de dificuldade em algumas pessoas que estão acompanhando o estudo, e ele não quer que essas pessoas se sintam ali vendidas, tipo assim, perdidas. Elas estão acompanhando com boa vontade, mas não estão entendendo o contexto da coisa. Então, ele quis fazer um pequeno revival para ver se essas pessoas vão entender, tá certo? Então, eu espero que haja tempo hábil para a gente dar esse sequenciamento. Então, nós vamos começar aqui, na crucificação de Jesus, tá? Então, a gente já estudou Jesus, a gente já viu que ele veio trazer essa missão maravilhosa, ele veio mostrar quem era Deus, nós já estudamos Deus aí como Jeová, né? E nós descobrimos, quando estávamos estudando a missão de Jesus, que ele não é Jeová, que ele não é Deus. Então, não existe essa coisa da Sagrada Trindade. Isso é uma convenção humana. Deus é Deus, ele é indivisível. Nós estudamos que Deus é a unidade. Só essa palavra unidade diz tudo.
Deus é unidade, ele é um, ele não se divide. E quem é Jesus? Quem é Jesus? Que é Jesus? Que é Jesus? Jesus, aqui, da maneira como nós compreendemos, né? Questão 625, é o maior ser que já veio à Terra. E hoje, no século XXI, com o advento da codificação da doutrina espírita, e agora, nesses anos de 2017 para cá, com o advento dos seres extracorpóreos que manifestam-se a vocês, modificando a nomenclatura de espírito para Hebe, sem sair da mesma formatação, simplesmente fazendo vocês entenderem que na casa do Pai existem muitas moradas habitadas e que o espírito, como vocês chamam, ele manifesta-se no plano denso da matéria temporariamente. Ele não é a matéria. Revivendo, vocês são seres energéticos, se quiserem chamar de seres espirituais. Vocês são viajantes do universo e foram migrados para a Terra. Nós já estudamos isso, está nos nossos estudos anteriores. Foram migrados para a Terra para que nesta escola abençoada vocês pudessem aprimorar seus conhecimentos, para que neste grande hospital abençoado vocês pudessem se curar de enfermidades milenares, para que nesta casa iluminada vocês encontrassem um abrigo. Mas vocês não pertencem à Terra. Vocês estão aqui temporariamente. E para onde vocês vão depois que vocês despojarem-se, abrirem o zíper do corpo físico e se descobrirem somente energia? Para onde que essa energia vai? Nós já estudamos aqui. Vocês já descobriram a resposta para duas perguntas. De onde eu vim? Nós já respondemos essa pergunta para vocês. Onde estou? O que sou? Nós já respondemos essa pergunta para vocês. E para onde vamos? É o que nós estamos agora tentando responder para vocês. Então, vocês vão para qualquer uma das moradas do Pai que estiver em consonância com a mesma vibração de vocês. Ou seja, vocês vibram numa determinada frequência. É preciso que essa morada do Pai, que vocês que são espíritas mais antigos chamam de colônias, os cientistas chamam de planetas, nós chamamos de dimensões, tá certo? Nós chamamos de dimensões. Não importa se essa dimensão está no âmbito de planeta, está no âmbito de sistema solar qualquer, ou está no âmbito de galáxia. Não importa. Nós chamamos de dimensão. Vocês chamam de colônias espirituais. Os seus cientistas chamam de planetas. E Jesus chama de morada. Certo? Agora, é interessante isso, que vocês vão para qualquer morada que tiver na mesma frequência.
até importante, eu vou abrir um parêntese. Se não der tempo de eu fazer todo esse revival hoje, continuaremos na próxima semana. Vocês observam que os arturianos, nos trabalhos de cura cósmica, né, que eles fazem, eles trabalham com frequência sonora, né? Então, a primeira frequência sonora é a frequência do verbo divino. É quando Deus manifesta o seu pensamento. Vamos imaginar uma forma antropomórfica para Deus, que não existe. Só para a gente fazer uma conexão. É como se Deus abrisse os lábios. Deus abre os lábios e dos seus lábios sai o verbo. A própria palavra verbo nos remete, por analogia, a som. Verbo, verbalizar, sonorizar, tá certo? Então, a primeira frequência sonora é o som de Deus, a voz de Deus. A isto, os esotéricos do seu plano, do seu mundo, dão o nome de Om, né? Dão o nome de Om, porque Om, O-O-M, Om é o que está mais próximo na linguagem humana para o som, para a voz de Deus, o Om. O sânscrito, que é a língua morta, a língua sagrada dos hindus, tem um símbolo para este som. Pois bem, este som, ele tem uma frequência. E ele reverbera em todo o universo. Então, vamos dizer que o universo, ele é feito de duas coisas: luz e som. Nada mais. Tudo é luz e som. Se você destrinchar, você vai encontrar moléculas. E aí nós não vamos entrar nesse âmbito agora, porque não nos interessa nem ao grupo esse aspecto cientifista. Mas, para vocês entenderem que tudo no universo é luz e som. Então, os arturianos, nessa última terça-feira, Lord Etios, que não é uma individualidade, é uma consciência, é a consciência coletiva arturiana se manifestando. E para facilitar o entendimento de vocês, esta consciência se autodenominou provisoriamente de Lord Etios, que no Lord Senhor Etios, porque ele vai um dia explicar o significado disso na língua deles, tá certo? Ele se manifestou dizendo o seguinte, que as naves deles e de todos nós outros, elas são naves materiais e elas são naves imateriais ao mesmo tempo. Por quê? Porque com as nossas tecnologias, nós podemos desagregar e agregar moléculas instantaneamente. Isso para vocês é um milagre, de aparecer e desaparecer. Isso para nós é tecnologia. Através de um caminho no universo que os seus cientistas começam a estudar como sendo a teoria das cordas, né? Nós conseguimos abrir portais dimensionais de uma dimensão para outra, não só no universo de Nebadon, que é onde vocês estão, mas para qualquer outro universo.
se estivermos numa frequência de acordo com este outro universo. Tudo é frequência. Você vai para onde a sua frequência está de acordo. Para onde vão os que estão sendo exilados desde 2012? Para onde eles estão indo? Os que estão sendo, entre aspas, expulsos da Terra para um mundo primitivo. Por que mundo primitivo? É castigo? É infligir sofrimento? Não. É aprendizado. E por que um mundo primitivo? Porque o mundo primitivo impera o quê? Impera as forças anímicas. Não é isso? Impera o quê? O plexo solar para baixo. Necessidade de sobrevivência, necessidade de alimentação, necessidade de reprodução. A força prevalece sobre a inteligência, não é isso? Então, essa frequência está de acordo com a frequência desses que estão sendo exilados. Tá certo? Então, é isso. Vocês observaram que o tempo todo o meu canal ele trabalha na terça com vibrações. Vocês já perceberam que as mãos vibram? Os arturianos trabalham com frequências. Então, eles vão até vocês esse canal aqui que nos torna visíveis. Eles entram até vocês, eles trabalham a frequência, porque quando eles fazem isso com a mão, o que eles estão fazendo no ar? Eles estão vibrando as moléculas do ar. É inaudível para o ouvido humano, mas esse movimento que eles fazem com as mãos provoca. Imaginem vocês jogar uma pedra num lago calmo. O que a pedra provoca no lago calmo? Umas ondas que vão se abrindo, não é assim que acontece? É a mesma coisa. Então, eles reajustam, eles realinham as moléculas pela frequência, né, vibratória do som. E é por isso que eles usam tantas músicas, eles sabem o que eles fazem. Eles sabem o que eles fazem, né? Eu queria trazer essas orientações porque ficam muitas dúvidas, ficam perguntando muito, né? Querendo entender. E a gente está aqui para explicar. Nós não queremos que fique no ar, que fique parecendo uma coisa mística, uma coisa esotérica. Não, tem um sentido, tem uma explicação, tem um porquê. Nós não estamos aqui para brincadeiras, como nós já falamos, né? Então, é tudo trabalhado, é tudo... É como eles promovem, né? Ontem, conversando com esse aparelho, né, ela disse assim, eu preciso já pensar, entrar em conexão com os arturianos e saber deles qual é a egrégora que eles querem para o próximo trabalho de terça. Por quê? Ela está preocupada com o parto da filha, com a assistência que ela possa dar. E ela quer deixar preparado de antemão. E eles disseram, não, pode ficar tranquila que a gente traz todo o trabalho pronto, sem nenhum atropelo. Por que eles não puderam antecipar? Porque eles já sabem quem é que vai estar presente de antemão. Eles já sabem quem será encaminhado. Eles estão trabalhando essas pessoas. O trabalho, ele inicia a terça, é o fechamento. Vocês entenderam? A terça seria a preparação. Faça a preparação. Eles fazem toda essa busca, toda essa pesquisa,
Na terça, há preparação. E o trabalho começa às 22h15 da terça-feira. E conclui às 22h15 da segunda-feira. E é por isso que eles não podem antecipar. Então, assim, se você perguntar, sobre o que vai ser terça-feira? Não sei. Nem eu sei. Porque nem eles sabem. Eles estão pesquisando as necessidades. E é interessante também que eles não se prendem a nenhum tipo de dogma. Então, eles já trouxeram trabalhos na egrégora evangélica, eles já trouxeram trabalhos na egrégora católica, eles já trouxeram trabalhos na egrégora xamânica, eles já trouxeram trabalhos na egrégora da Umbanda, e eles podem repetir isso a qualquer momento, trazer novidades, trazer coisas diferentes. Né? Então, é isso. Bom, e aí o Cristo vem para mostrar quem é esse Pai maravilhoso, magnânimo, para mostrar que a vida não acaba com a morte, né? Para mostrar que é possível, sim, viver uma vida de honradez, uma vida de bondade, uma vida de caridade e uma vida alegre. Porque quem pensa que Jesus é aquele homem triste, cabisbaixo, sofredor, que é apresentado nos quadros e nas cruzes, sinto muito decepcionar vocês. Sinto muito decepcionar. Até porque, vou contar uma novidade, hein? Novidade. Tristeza não é criação de Deus. Olha só que diferente, hein? Deus não criou a tristeza. Tristeza é um estado da alma humana, decorrente da sua incapacidade de lidar com situações. Dá para entender? Só Joana de Ângeles, né? Para vir aqui e fazer uma preleção para vocês a esse respeito. Mas, enfim, vamos entender uma coisa: tristeza não existe. Tá certo? Por isso que eu acho interessante quando algumas pessoas, uma dessas pessoas está aqui agora, embora não esteja visível aqui para mim, acorda de manhã e fala assim: hoje eu estou triste. Hoje eu acordei triste. Gente, como assim? Como assim você acordou triste? Você pode ter tido um desdobramento infeliz, você pode ter tido um pesadelo, você pode ter tido um encontro não desejado, mas a decisão de ser alegre ou triste é sua. Deus não criou a tristeza. Por conseguinte, Jesus não é triste. Jesus é a mais pura expressão da alegria, do bom humor. Gente, Jesus, ele é a felicidade. Um dia vocês vão conhecer o Cristo. Vocês já poderiam ter conhecido, porque ele está dentro de vocês. Deixem ele se apresentar para vocês. Jesus é feliz, Jesus é alegre. Só teve uma fita, ou filme, como vocês chamam, da cinematopeia de vocês, cinemateca, que chama? De vocês, que mostra Jesus feliz. É um filme muito antigo que se chama O Evangelho de Mateus. Se vocês conseguirem resgatar essa fita, assista. É o único filme que mostra que Jesus era alegre, feliz, despojado, bem-humorado. Ai, meu Deus, bem-humorado, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou um ser cósmico, universal, de uma paciência a toda prova, graças a Deus. Qual é o momento em que eu perco a paciência? Viro as costas e vou embora, porque eu não brigo com ninguém. Eu simplesmente afasto. Mau humor. Olha, se você está precisando de mim,
quer uma intuição, quer uma orientação, pode me chamar, eu vou. E vou mesmo. Vou. Se é para mostrar um caminho, dar uma dica, porque fazer por vocês eu não vou fazer, que é o que eu já falei. Eu vou. Vou, oriento, mostro o caminho, intuo, isso eu tenho o maior prazer. Mas de pessoa mal-humorada, eu não chego perto. Não é a minha frequência. Não é a minha frequência. Não dá para aproximar, né? E Jesus, ele é a pura expressão do bom humor. E é por isso que a gente se sente tão à vontade diante de Jesus. Ele não nos inibe. Essa coisa de vocês imaginar que Jesus está lá no altar, no céu. O que é céu para vocês? É aquilo que vocês são incapazes de alcançar. É isso que vocês chamam de céu. Né? Jesus está aqui, ó, aqui dentro. Então, assim, nas reuniões presididas pelo Cristo, né, na grande nave, que nós chamamos de a Nova Jerusalém, e quando ele vem presidir as reuniões de comando, não só deste planeta, de toda a galáxia, né? A gente se sente muito à vontade. Não é essa reunião dos seus deputados em mesas, né? Com todo aquele aparato, a imprensa à parte. Não, não é assim. É uma reunião de amigos, porque o Cristo ele não faz distinção nenhuma, nenhuma. Se é o arturiano, se é o andromediano, se é o venusiano, ele faz, sim, distinção do coração, da luz que cada um emite. É isso que ele olha. Né? E os homens da terra, daquele tempo, que são os mesmos homens do tempo de hoje, acrescidos de outros, porque a vida continua, meus irmãos. É gente chegando, é gente indo embora, é gente vindo, é gente saindo, e outros permanecendo, né? Aqueles mais difíceis de, né? Aqueles mais renitentes, como me ajudou aqui com esse significado, né? Então, esses homens não compreenderam, né, que eles estavam diante do seu próprio Criador. Porque nós já não estudamos isso? Quem nos criou? Deus é o supremo Criador. E Deus deu, né, aos seus mensageiros, todos foram criados simples e ignorantes. O Cristo foi criado simples e ignorante, até ele chegar na condição de ser o Cristo. Quantos bilhões de anos do tempo da Terra seria necessário para que ele chegasse ao Cristo? Basta lembrar que na formação do sistema solar ele já era Cristo. Na formação da Terra ele já era Cristo. Então Deus dá ao Cristo o poder de ser co-criador. Como Cristo dá às suas criaturas o poder de serem co-criadoras. Vocês não são co-criadores? Basta começar pelos seus filhos. É um exemplo material da sua capacidade de co-criar. Então, o Cristo, por excelência, é o nosso Criador. Nosso não, o de vocês. Ele é o Criador da humanidade da Terra, né? Das primeiras espécies, de tudo aqui na Terra. Nós já estudamos isso nas formas e tudo mais. E aí ele migra seres de outro planeta, no qual também ele é Cristo, para cá, enquanto esse mundo era um mundo primitivo, para que esses seres pudessem evoluir. Mas ele promete a esses seres, da mesma forma como ele prometeu lá, que estaria entre eles aqui, porque isso para ele, ele é muito humilde para se restringir a não estar com as suas criaturas, né? Então, o que acontece?
Os homens se esqueceram do seu Criador e não o reconheceram. E o homem tem por hábito eliminar tudo aquilo que ele não compreende ou que ele não aceita. Ele destrói. Né? Ele não compreende, ele não aceita, ele destrói. Né? E o que o homem não aceita é a realidade de uma vida verdadeira que não é a vida da matéria, que não é a vida do corpo físico, né? Onde ninguém é maior que ninguém, ninguém é mais rico que ninguém, ninguém é mais poderoso que ninguém, ninguém é mais autoritário que ninguém. A autoridade se dá simplesmente pela luz. É a autoridade moral. Só essa permanece. Né? Então, os homens têm por hábito condenar e martirizar os corpos, as pessoas, os seres que ele não aceita. Isso ele fez de todos os tempos. Em todos os tempos. Nós estamos preparando um estudo sobre Krishna, que nós traremos, né, em algum momento, e Krishna também, da mesma forma que Yoshua, também foi martirizado. Por quê? Porque não foi compreendido. Osíris também foi martirizado. Né? Então, nós temos vários exemplos até chegar ao Cristo, né? Poderíamos citar 1001 exemplos, e mesmo depois de Cristo, porque isso é um hábito do homem ainda tão primitivo nos seus conceitos. Né? Então, os homens de então condenaram e martirizaram o corpo sagrado de Yoshua. Né? Porque, na verdade, não era Cristo que eles estavam martirizando. E fizeram vocês acreditar que aquele martírio, olha como é que se justifica um crime. Olha o que a igreja... Quando eu falo igreja aqui, gente, eu não estou falando da igreja A, B ou C, por favor. Estou falando da igreja, o corpo, tá? Olha o que a igreja fizeram com vocês. Fizeram justificar o crime, dizendo que Jesus morreu na cruz para cumprir uma profecia, porque assim ele estava perdoando os nossos pecados. Ah, que é isso? A humanidade ficou sem pecado porque ele foi crucificado. A humanidade angariou um karma muito maior. Como assim, gente? Ninguém livra o outro do seu pecado, não. Cada um tem que honrar com as suas decisões. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Se não tentando entender onde foi que nós erramos e fazer diferente. Não é isso que nos reuniu aqui? É isso. Né? Então, é um absurdo fazer a humanidade acreditar que um crime se justifica porque ele estava perdoando o nosso pecado, ele morreu por nós. Ora, ele se desintegraria a qualquer momento, ainda que ele fosse acolhido com amor. Ele não permaneceria muito tempo ancorado no corpo físico, porque era impossível. Um dia vocês vão entender essa questão de frequência que nós estamos falando. Então, ele tinha um limite de 3 anos, né, que era o máximo que o corpo físico suportaria. Tanto é que, olha só, a grande jogada de José de Arimateia, que era um dos seus mensageiros. Né? A grande jogada de resgatar o seu corpo, usando o seu poder, colocar esse corpo no âmbito de uma gruta escura, vedada, né? Para quê? Para que ali houvesse condição do Cristo cósmico, né? Fazer a atuação do seu fluido cósmico ali, porque ele manipula o fluido cósmico, e fazer a desintegração molecular. Agora, olha que interessante, ele desintegra o seu corpo,
desaparece. E ele também reintegra essas moléculas e reaparece as duas Marias. Ele volta a reintegrar essas moléculas, mas no momento em que ele faz essa reintegração molecular, para a primeira Maria, que era de Magdala, ele se mostra numa forma crística, que foi a última forma que ele tinha em Capela. E ela não o reconhece. Tanto é que ela conversa com aquela pessoa achando que fosse um estranho. Ela não reconhece o rosto dele, porque ele está vestido com uma túnica escura e aparece somente uma face, um pedaço do seu rosto. Por que dessa forma? Porque a sua última forma física em Capela era na forma reptiliana, como é a constituição daquele povo, física daquele povo. Então, Madalena não o reconhece. Ele se desintegra novamente diante de Magdala, depois que ela o reconhece, ele se desintegra novamente e volta a rearranjar as suas moléculas. Isso para vocês é milagre, mas isso para nós existem formas de fazer isso o tempo todo. O Cristo não precisa das tecnologias que eu ainda necessito. Porque ele se mistura ao fluido cósmico universal. Ele é parte da grande consciência, né? Agora, eu não tenho essa condição. E ele se reintegra as suas moléculas, aparece aos apóstolos, permanece com os apóstolos 50 dias, né? E aí faz aquilo que a igreja chama de ascensão, né? Então, é interessante a gente entender como que essas coisas aconteceram. Eu estou dando uma pincelada, tá? A gente, ao longo do tempo em que eu estiver com vocês, a gente vai sempre conversando sobre isso e vamos acrescentando à medida que houver necessidade ou autorização, né? Nós vamos acrescentando informações a isso. Pois bem, ressuscitado, ali entre os... Porque aí, olha que interessante, ele reorganiza suas moléculas e permanece com seus discípulos. E enquanto ele permanece com os discípulos, tem uma passagem interessante. No primeiro encontro dele com os discípulos, ele se encontra com os discípulos num campo aberto. Ele pede que Maria de Magdala peça aos discípulos para irem para um campo aberto. Porque seria necessário ali, naquele campo aberto, ao influxo dos raios solares, que o fluido cósmico universal se condensaria e rearranjaria os átomos do seu corpo, as moléculas do seu corpo. Ali ele permanece. E aí, eu não sei como está no seu livro sagrado, se essa primeira aparição se dá no âmbito de espaço aberto, ou se dá no âmbito de espaço fechado. Mas a verdade é que foi em campo aberto, nas cercanias ali de Jerusalém, tá? Então, acontece um episódio. Ele caminha com os discípulos de volta à casa em que José de Arimateia havia emprestado aos discípulos para eles se esconderem, porque eles também estavam sendo procurados pela polícia do Sinédrio, tá certo? Não foi só Jesus, os seus discípulos, né? Porque seguidores de Jesus, você entende pelos discípulos mais próximos, né? E José de Arimateia empresta uma de suas propriedades, né, para que os discípulos pudessem se abrigar até passar aquela confusão ali da polícia do Sinédrio procurando e tal. Melhor
não aparecer por enquanto. Não é assim que os seus criminosos fazem para fugir ao como que fala quando é suspeito imediato? Ao flagrante, né? Então, eles não podiam ter flagrante ali. E aí, Jesus caminha com eles do campo aberto até essa propriedade e acontece aquele fato inusitado de Tomé, cético que é, fala assim, mas o senhor é verdadeiro? O senhor é de carne e osso? Na verdade, o que Tomé estava questionando, e que todo mundo toma isso, Tomé duvidou que era... Não, não é isso. O que Tomé estava questionando naquele momento, e é por isso que Jesus se aproxima dele, é o seguinte, mestre, quem está aqui diante de nós? É o homem carne e osso, ou o senhor é só a aparição? Era isso que ele queria saber. Ele não estava duvidando que ali estivesse Jesus. E Jesus disse, não, Tomé, é carne e osso mesmo, pode pegar. E aí tem essa passagem que vocês conhecem. Mas também tem um fato interessante. Durante o tempo em que Jesus permaneceu com os seus discípulos, ele comia, ele dormia e ele tinha todas as sensações físicas. Ele estava na matéria, só que não pelas vias anteriores do nascimento. Ele estava já na sua forma crística e manifesto numa forma antropomórfica, né? Então é interessante isso, né? Então tem essa passagem aqui, Marcos, capítulo 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, Jesus, ali com os seus discípulos, durante aqueles dias, ele diz, olha, é o seguinte, vocês estiveram comigo por 3 anos, vocês viram o que eu fiz, vocês viram da forma como foi feito, vocês ouviram as minhas lições, vocês aprenderam comigo. Então, agora é a vez de vocês. Então, vai lá, faz o que vocês aprenderam em meu nome. Vai lá e cura, prega o evangelho e tudo mais. Agora, gente, o Espiritismo diz o seguinte, os primeiros discípulos, por essa manifestação desses poderes, eles eram considerados médiuns, mas eles não eram os primeiros médiuns. Se nós olharmos a história pregressa, que nós já estudamos aqui, Abraão era médium, Moisés era médium, Arão era médium, né? Amenófis IV ou Akenaton era médium, e uma imensa vastidão aí de seres. Então, a mediunidade já existia, vocês chamam de mediunidade, né? Este poder extrasensorial já era latente, já era existente. Mas vamos entender o seguinte, esses discípulos, que não eram somente os 11 ali, havia muito mais discípulos ali, os evangelhos considerados canônicos, que eram aqueles que interessavam ao concílio de Nicéia e outros concílios por aí, eles se ateram somente a esses 11. Mas, gente, isso é piada. Isso é piada. Se fosse somente 11 discípulos, Jesus não representaria perigo para o Sinédrio. Vocês concordam comigo? Só tem meia dúzia ali, só tem 12 ali acompanhando ele. Isso aí não significa nada. Quantos profetas não tiveram antes de Jesus? Se vocês estudarem a história das religiões, vocês vão perceber que profeta, Messias, era o que mais tinha, fazendo milagre. Era muitos. Quem estuda a história das religiões vai perceber isso. Então, Jesus seria mais um. Só 12 discípulos? Que perigo é isso, gente? Não tem perigo. Mas ele faz milagre, mas os outros também faziam. Mas ele cura lepro, mas os outros também curavam. Estudem isso para vocês verem. Né? Então, ele era mais um. Mas não eram 12, gente. Não eram 12. Os evangelhos canônicos contam a história de 12, eram muito mais. Né? Então, olha o que Jesus fala, que era para ir por todo mundo, pregar o evangelho a
toda criatura. A toda criatura. Né? Isso significa aos gentios, aos hebreus, né? A todos os povos, aos aborígenes, aos indígenas, a todos. Né? E aí ele fala uma palavra interessante. Ele fala assim, olha, quem crer, quem acreditar e for batizado, esse vai ser salvo. Mas quem não crer será condenado. Eita, que eu gosto de uma coisa complicada, né? Eu gosto é que a coisa fique confusa. Então, vamos parar aqui. Batizado. O que é batizado? Vamos entender como que surgiu essa palavra. Né? Bom, essa palavra surge com João Batista. Olha o nome, Batista, de batizar. Ah, por quê? Porque João batizava em nome de Deus no Rio Jordão. E o que significava esse batizado? Significava o seguinte, que a pessoa entrava na água sujo e saía da água purificada. É isso? Ele entrava ali cheio de pecado e saía dali perdoado, livre dos pecados. E isso é uma coisa que algumas igrejas pregam até hoje, o batismo pelas águas, né? Vamos entender uma coisa? Bom, o que João fazia era o seguinte, João não ficava ali no rio jogando água na cabeça com uma cuia em todo mundo que aparecia ali, não. Se vocês lerem com acuidade, né, a Bíblia, vocês vão perceber o seguinte, que João fazia pregações. Ele pregava. Isso que vocês chamam de batismo era a última etapa da pregação. Não se esqueça que João era a reencarnação de Elias. E Elias já fazia esse trabalho de pregar e de profetizar. Né? Então, João, ele fazia todo um trabalho de pregação. Ele pregava, ele dizia, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, arrependei dos vossos pecados. Mudai o vosso comportamento. Ajustai a vossa conduta. Ele repetia tanto isso que ele foi morto por isso. Por quê? Porque ele condenou Herodes, que roubou a mulher do irmão dele. E que condenava esse ato. Ele dizia, gente, olha, está chegando o tempo em que vocês têm que mudar essa atitude de vocês. Então, depois que ele fazia toda uma pregação para um grupo de pessoas, esse grupo podia ser de 4, de 10, de 20 ou de 100 pessoas, porque João tinha muitos seguidores. E Jesus tinha muito mais seguidores. Né? Então, o que acontece? João propunha a transformação. Era isso que João propunha, a transformação. Então, ele pregava, ele falava, discursava, né? Eu não gosto dessa palavra pregar. Parece que você está pegando um martelo e está forçando alguma coisa a ser obrigatório. Ele discursava para aquelas pessoas e dizia a elas, para elas se arrependerem. Vocês acham que é crível alguém que acabou de matar uma pessoa entrar na água, receber a água na cabeça e sair dali perdoado do seu homicídio? Não faz sentido. Mas alguém que cometeu um homicídio, que escuta o discurso de João, que se arrepende verdadeiramente no seu coração, aí sim, ele entra na água e aí ele sai da água purificado. O que significa isso? Nesse caso, a água não faz a limpeza do corpo físico. A água aqui não tem a ver com higiene. Ela tem a ver com santidade.
com sugilidade. É diferente o aspecto aqui. Então, quando João batizava, ele estava propondo a transformação. Então, aquele que se propõe a transformar, ele será salvo. O que significa isso? Ele irá angariar a possibilidade de quando ele abrir esse zíper, ele ir para uma frequência melhor, apesar dos muitos erros que ele possa ter cometido. Porque o que nos dá passagem, o que nos abre o portal para uma dimensão melhor que a que nós estamos agora, não é exatamente a nossa beleza ou porque nós somos bonzinhos. A gente pode ter cometido vários despautérios, mas é o nosso propósito em não errar mais, em corrigir o que fizemos de errado. Lembra do reajustar com as leis divinas? É fazer certo daqui para frente. Isso nos abre possibilidades de frequências boas, de frequências melhores. Por quê? Porque aqueles que se interessam pelo nosso adiantamento, pela nossa evolução, eles estão interessados em nos apoiar, em nos amparar. Então, eles nos levam para o seu lado, para onde eles têm condição de atuar. Isso só depende da gente reconhecer, entender e aceitar. Não é uma coisa que vem de lá para cá, é uma coisa que vai daqui para lá. Né? Então, Jesus sabia que o seu primo fazia esse trabalho de conscientização. E por que Jesus também não fazia esse trabalho? Porque Jesus, lembra do espírito ancorado no corpo de Yoshua, de um grande mensageiro que aceitou a missão de ocupar o corpo de Yoshua por um determinado tempo, até que a essência crística pudesse ser ancorada? Ele não tinha autorização para poder fazer aquela pregação em nome do Cristo, porque ele não era o Cristo. E, para que houvesse esse momento, o momento da transição, Jesus se propôs a passar também por aquela transformação. No caso de Yoshua, ele não precisava purificar nenhuma sujeira ou sujilidade. Ele era a própria santidade. E o próprio João Batista disse, mas quem sou eu para te batizar? Quem sou eu para fazer alguma transformação? E ele afirma, olha a sabedoria. É necessário que assim seja. Porque era naquele momento que a essência crística ancoraria naquele corpo. Né? Então, ele poderia ter feito isso sozinho, mas ele se valeu desse momento para trazer o reforço da lição de João Batista, da necessidade de transformar. Errou? Errou. Aprontou todas? Aprontou. Arrependeu? Está bem arrependido? Então, agora é hora de começar a caminhar. Esse negócio de ficar chorando, leite derramado a vida inteira, não te leva para lugar nenhum. Você fica andando em volta do rabo que nem cachorro na hora de dormir. Não vai sair do lugar. Vai cavar um buraco e vai só afundando nesse buraco. Errou? Errou. Paciência. Vamos fazer certo daqui para frente. Né? Então, cada um de vocês, como eu disse aqui, vai se reconhecer em todas essas histórias, mesmo que não lembre. E aí você vai falar assim, poxa, será que eu tive coragem de ter uma atitude dessa? Mas se eu tive, então daqui para frente eu quero fazer diferente. Essa é a proposta. Né? Então, olha o que ele fala. Quem aceitar se transformar, esse está bem, esse segue o seu caminho. Quem não aceitar a transformação vai continuar condenado. Olha nós aqui, nós não, vocês. Olha vocês aqui. Provas e expiações. Vocês querem ser batizados? Né? Agora não
tem um João que joga água na cabeça de vocês. Tem um Ascan que joga dúvidas, inquietações, que joga reflexões. Então, é uma questão do seguinte, vamos pensar, vamos refletir, vamos raciocinar quem eu sou, quem eu estou, de onde que eu vim, o que eu posso ter feito. Mas a pergunta mais importante de todas elas, sem sombra de dúvidas, é: para onde eu quero ir? Essa pergunta cala tudo. Cala tudo. Então, é o seguinte, você errou porque você era ignorante? Ótimo. Então, agora você não é mais ignorante. Nenhum de vocês que está aqui hoje, pode ser novato, é ignorante. Todos vocês têm algum conhecimento que trouxeram vocês aqui. Então, façam a seguinte pergunta todos os dias. Para onde eu quero ir? Você quer ir para uma dimensão parecida com aquela, porque foi mais ou menos parecida, que os arturianos tentaram levar vocês nessa última terça-feira? Vocês querem ir para aquele estado de consciência em que você não pensa em mal, em doença, em problemas de relacionamento, em enfermidade. Você não pensa. Você é luz, você é leve, você é paz. Tudo que você sente é o ímpeto de conectar com o amor, conectar com a paz. E isso implica trabalho, porque a obra é dinâmica. O universo não é estático, né? Então, essas frequências sonoras aí de Deus, o som de Deus está reverberando, está ampliando. E a obra dele também. Então, é muito trabalho. Então, quem aceitar essa transformação, codinome batismo, esse está indo para o caminho correto, né? Que é o caminho da luz. E para ir no caminho da luz, você tem que passar por quem? Ou por quê? Pelo Cristo. Por que você tem que passar pelo Cristo? Porque ele foi o maior ser que já teve na Terra. Então, ele detém os maiores exemplos de virtude e de moralidade que o homem possa vislumbrar. Porque existe algo mais além do que isso. Existe isso ampliado. O amor que vocês conseguem conceber aqui na Terra, no universo, ele é ampliado. A justiça que vocês conseguem conceber aqui na Terra, no universo, ela é ampliada. Por isso que aquela consagração do aposento, que foi uma indicação dos arturianos para de tempos em tempos colocar, ela é tão incisiva, ela é tão salutar, porque ela é ampliada, é um som que se amplia. É a verdade, a honra, a justiça, o amor, a paz, né? E quem não aceitar essa transformação continua se demorando. Não tem problema. Deus é eterno. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, é paciente. Ele te espera. Só que você não pode ficar onde você está. Porque onde você está também progride, é um corpo vivo. Vocês já entenderam que a Terra é um organismo vivo? Já não entenderam isso? Né? A Terra tem um espírito. O espírito da Terra, os místicos chamam de Pachamama, ou Gaia. Ela é um ser vivo e ela também está evoluindo, então você não pode ficar aqui mais. Você só vai ficar aqui se você estiver na frequência que ela vai estar. É uma decisão sua, é o seu livre-arbítrio que decide. Não é Jesus que vai decidir por você. Não sou eu. Sabe aquela coisa de separar o joio do trigo? O joio do trigo se separa naturalmente. Naturalmente. A lei da afinidade. Não é isso que acontece? Não é uma lei? Não é uma lei divina, a afinidade?
Então, o joio do trigo, ele faz essa divisão automática, por afinidade, né? Bom, então ele fala que estes sinais seguirão os que crerem e em nome dele expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Bom, aí a gente pode entrar no âmbito da mediunidade atual, para poder ilustrar bem essa passagem, porque os médiuns não expulsam demônios. Quem fazia isso eram os padres com exorcismo, né? O que os médiuns devem fazer? Transformar os demônios. Eu não gosto da palavra doutrinar. Também parece que você está batendo um prego numa madeira, obrigando, forçando. Eu não gosto. Doutrinador, médio doutrinador. Parece o padre antigo te fazendo engolir uma missa em latim, né? Mas eu gosto da palavra orientação. Então, os médiuns, a função deles num trabalho que vocês chamam de trabalho de desobsessão, não é um trabalho de transformação, de mostrar aos demônios, olha o que eu estou usando para ilustrar, hein? De mostrar aos demônios, ou seja, aos ébis, aqueles seres que não têm mais o corpo físico, que eles estão numa frequência muito baixa e que essa frequência baixa inflige a eles uma série de sofrimentos desnecessários. E vocês não tentam convencê-los a melhorar a frequência? Do jeito que vocês têm as artimanhas aí para convencê-los? Aí vocês falam de Jesus, aceita aí, ó. Vocês, quando não tem argumento, falam assim, aceita aí a ajuda desses médicos que estão aí ao seu lado, eles vão te levar. Isso é falta de argumento, né? Tudo bem, não vamos entrar em detalhe aqui com os nossos queridos médiuns, né? Mas olha aí, você tá empurrando de barriga o que foi destinado a você. Comece expulsando os seus demônios, transformando os seus demônios. Expulsando, não. Nunca. Nunca. Comece transformando os seus demônios. Aqueles demônios que te fazem xingar no trânsito, a ser mal educado com a caixa do supermercado, a ser impaciente com a menina da vacina que está com a fila grande. Comece, né? Domesticando esses demônios individuais, domesticando seus próprios demônios, vocês farão isso com muita maestria com os demônios alheios, sem precisar empurrar para os médicos que estão aí ao seu lado, né? Então, olha o que ele continua dizendo: pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele está aqui simplesmente falando de médiuns. Por serpente aqui, você pode entender não só esses ébis difíceis de serem transformados, mas os próprios médiuns de convívio na casa espírita, ainda tão cheios da empáfia do tempo em que eram bispos, e eram clérigos, e eram senadores, e eram tantas outras coisas por aí, ou não eram nada e eram orgulhosos, né? Serpente, você pode entender pelas pessoas difíceis com as quais você tem que conviver todos os dias, seja no trabalho, seja no trânsito, seja na vida social, seja no relacionamento. E você, todos são médiuns, né? Aqui todos já sabem disso, todos são médiuns. Vocês pegarão essa serpente. E essa serpente não vai envenenar vocês. Por quê? Porque vocês estão imunes. Qual é o melhor imunizante? Melhor que a vacina do Covid? É o amor. O amor em toda a sua essência. Esse é o melhor imunizante, né? Esse é capaz de te vacinar, de te imunizar contra o veneno de qualquer serpente. Tá certo? Então, nenhuma serpente vai te fazer mal. E você, sim,
quando os arturianos dizem para você, coloque as suas mãos sobre essa tela, né? E você vai curar os enfermos. Então, muitos céticos, não digo de vocês aqui não, outros, né, médiuns velhos, médiuns antigos, ainda se recusando a entender que a tecnologia, quando usada com sabedoria, é uma ferramenta abençoada. Porque, segundo o próprio Livro dos Espíritos fala, Deus, se não me engano, está lá nas questões de 690 em diante, Deus abençoa a ciência, para que a ciência possa auxiliar o homem. Né? Por isso que a Gênese, lá no capítulo final, fala da inexistência de milagre, porque não tem milagre. Tem ciência, tem explicação. Ciência é uma palavra da terra, né? Tem explicação para tudo que se acontece. Né? Então, quando eles falam, coloque as suas mãos sobre a tela, é porque eles sabem que a tela, naquele momento, ela se transforma num portal dimensional. Num portal dimensional. E nesse portal, usando as palavras do Hans aqui na reunião do seleto grupo, né, dos administradores, é um portal em que são resguardados o intercâmbio de espíritos inferiores e, naquele momento, trabalhado somente energias salutares em prol do outro. E é por isso que a gente sempre fala que sai energia de uma janela, entra em outra, de outra sai, sempre na quantidade adequada que cada um necessita. Né? De acordo, sim. Por exemplo, você toma a vitamina C além do que é necessário. Você elimina essa vitamina C pela urina. Né? A mesma coisa, se você está abastecido de frequência salutar, você doa e ao mesmo tempo vão te repondo. Mas se você está com a sua frequência muito lá embaixo, você só vai recebendo de todos do grupo, até você conseguir equilibrar. E a partir do momento que você está equilibrado, você se torna doador. Gente, é a lei de causa e efeito. Essa é a última lâmina de hoje, nós nem começamos a falar, né, da entrada na sequência que a gente quer. Eu só tinha preparado 49 hoje, que eu autorizei, né? Mas tudo bem. Então, olha só, o reino dos céus está ao vosso alcance. Palavras de Jesus. Mas o que João Batista pregava? Eu acabei de falar. O reino de Deus se aproxima. Não era o que João Batista pregava? Aí, Jesus passa pela transformação, vai para o deserto. Um dia nós falaremos somente sobre o deserto, tá? Sobre essa passagem dos 40 dias no deserto. Ele vai para o deserto, volta do deserto e começa a pregar, ou a ensinar. E aí, em vez de usar as palavras de João, o reino de Deus está próximo, ele diz o quê? O reino de Deus está ao vosso alcance. Por quê? Porque ele era o reino de Deus. Ele era o reino de Deus. Ô, gente, eu estou aqui, ó. Eu estou ao alcance de vocês. Vem cá, vinde a mim, vinde a mim. Eles começam a chamar, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Porque o reino de Deus está a seu alcance. Cola em mim que você fica bem. Não é assim? Fica comigo, fica aqui comigo que você está iluminado. Você não vai sentir fome. Olha o sermão da montanha. 3 dias, 3, 4 dias, você não vai sentir fome, você não vai sentir sede, você não vai sentir frio, porque você vai estar ali, ó, hipnotizado pela minha presença, porque o reino de Deus está ao vosso alcance. Simples assim. É bom a gente aprender a interpretar a Bíblia, né? Tem uns espíritas por aí que eu acho estranho, porque eles, a maioria desses dirigentes de federações, de centros espíritas, eles são oriundos
grande egrégora da Inquisição, né? Que a Inquisição durou vários séculos, vocês sabem disso, né? É uma multidão. E por serem originados do clero, eles deveriam ter muito interesse nesse estudo da Bíblia, né? Mas eles aqui reencarnados atualmente como médiuns, como dirigentes espíritas, eles acham que é desnecessário estudar a Bíblia. Eu acho que é desnecessário a gente estudar aqueles trechos que foram acrescentados erroneamente. Eu venho e desminto, né? Mas aquilo que é a essência, eu acho muito bonito a gente interpretar e entender, né? Então, ele continua dizendo a vocês, lá 2000 anos atrás, vocês estavam ali naquela multidão de discípulos, incrédulos, incrédulos, porque vocês estavam ali seguindo ele, porque vocês achavam interessante aquele homem, e ele falava assim, eu preciso ficar perto dele, porque se eu ficar doente, ele vai me curar, então eu preciso ficar perto dele. Eu preciso ficar perto dele, porque se alguém da minha família morrer, ele vai ressuscitar. Mas, na verdade, eu não sei se eu acredito nele de verdade. Nós fomos acompanhando ele naquele Calvário até o Gólgota, né? Aquela Via Crucis, ali a gente estava andando perto, ali olhando. Poxa, e não é que ele foi preso mesmo? Pois é, ele foi preso, né? Ah, mas será que ele não tinha poder para poder se safar disso? E nós estávamos lá fazendo esse discurso. Nós não, vocês. Estava lá fazendo esse discurso. Porque não era 12, era uma multidão que estava ali, né? E ele fala para essa multidão assim: gente, vai lá, vocês já sabem, eu já ensinei para vocês, cura os enfermos, limpa os leprosos, ressuscita os mortos. Esse ressuscitar os mortos aqui tem outro aspecto. Olha aí, ó, ressuscitar os mortos aí, ó, transformar os demônios, sabe? Aquilo que eu já falei para vocês, que o mais difícil num trabalho mediúnico é matar o espírito que não entendeu que morreu, né? Do ponto de vista da Terra, né? Do ponto de vista da Terra. Então, vai lá, ressuscita os mortos, transforma os demônios. Olha o que Jesus estava falando para vocês. Há 2000 anos, será que ele estava falando isso? Ou será que ele está falando hoje para vocês? E mais, dai graciosamente, gratuitamente, o que gratuitamente vocês receberam de mim. Ele fala com a boca dele. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cinturões. Bom, não vou entrar nem nesse mérito, né? De mediunidade aí sendo cobrada a título de terapia. Não vou nem vou entrar nesse mérito. Então, nós vamos parar aqui. Primeiro ele chama, vinde a mim, e depois ele manda, ele envia. Na próxima etapa, a gente